Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$ 5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Tudo bem aí, pessoal? Sou o professor André, a maioria aí já me conhece. Seja bem-vindo a mais uma aula live. Estamos bem aí, estamos em ordem. Espero que esteja tudo bem contigo também. Na aula de hoje, pessoal, uma aula de inglês. Peço a você que dê o seu joinha aí no YouTube, segue, compartilha, chama os amigos aí, para que você agregue mais conhecimento e fique sabendo de mais coisas, dessa vez do inglês. Pessoal, essa aula que a gente vai conversar hoje é uma aula que eu uso na introdução presencial. Então, na primeira aula de inglês, que está todo mundo ali, né, querendo saber como é, quais são as dificuldades, quais são os riscos, eu explico para a pessoa que o inglês está muito embutido, ele está muito incluso na nossa vida. Só que você tem que saber aonde. E hoje, nessa aula, eu vou mostrar vários detalhes do inglês que estão inclusos na nossa vida e às vezes a gente nem percebia. Mas você tem que começar a perceber. E você tem que começar a prestar atenção nas placas, nos avisos, nas embalagens, nos desenhos.
Então hoje a gente vai trabalhar tudo isso para você perceber que o inglês ele é tranquilo, só que você precisa se familiarizar com ele. Uma vez que você se familiariza, né, que você vê as imagens, que você começa a perceber o quanto o inglês está embutido na nossa vida, você vai ficando mais seguro. Você vai ficando um pouco mais seguro de fazer uma questão, de ler um texto, de escutar uma música, de ver uma série, de ver um filme, de ver o seu artista, o seu cantor, a sua cantora preferido, né? De calcular o sotaque dele, ver o sotaque, falar, olha, esse é da Inglaterra, esse é dos Estados Unidos. Então essa aula de hoje vai servir para isso, para a gente começar a perder aquele medo do inglês que a gente tem. E o inglês ele facilita muita coisa, né? O português ele é bem difícil, é um dos idiomas mais difíceis do mundo, como a gente trata nas aulas aí também. Mas o inglês ele facilita um pouquinho. Então nessa aula de hoje a gente vai treinar, vai ensaiar isso aí. Já de cara, o que eu coloquei ali? É o inglês dos desenhos animados e propagandas. Então nós vamos ver uma série de propagandas de produtos que a gente tem e usa e dos desenhos que a gente assistiu. E você vai perceber, nossa, eu lembro disso aí, André. Pois é, eu lembro desse desenho. Eu tenho um produto dessa marca. Ah, então é isso que significa? Pois é. E durante a tradução da fala daquele herói, daquele personagem, daquele logotipo daquela marca, você vai perceber o que significa, ok? Então fique atento, pegue o seu caderno para você anotar aí e vai seguindo com a gente para você perceber o quão fácil é. Já de cara você está vendo desenho clássico dos anos 80, He-Man. Você com certeza, se você é dos anos 80 igual eu, você assistiu muito esse desenho. Você está vendo ali um super-herói chamado Hulk. Você está vendo um Rexona, e eu vou explicar o porquê. Você está vendo uma cama, e eu já te explico o porquê também. Você está vendo ali os ursinhos carinhosos. E você está vendo uma famosa lanchonete chamada Burger King. Ok? Tudo isso nós vamos desvendar na aula, você vai ver como é fácil. Beleza? Vamos lá, pessoal? Bom, seguinte. Primeiro o que eu trouxe aqui. O He-Man, que é um personagem famosíssimo dos anos 80 até hoje, ele tinha lá uma identidade secreta e para se transformar no super-herói aí, no herói He-Man, ele erguia a espada mágica dele e dizia o seguinte: I have the power. I have the power. Então o que nós temos aí? O I, que é o pronome, significa eu. Have. Have é o verbo ter. Have. E o nosso H, ele tem som de R. Pode perceber aí, se você tem um carro Honda, uma moto Honda, um carro da Hyundai, o H no inglês tem som de R, ok? Diferente do português que não tem som. Hospital, hoje. Mas no inglês tem som de R. Então o He-Man dizia I have the power. Power significa força. Muito usado no videogame também. E logo logo eu vou trazer uma aula só do inglês dos videogames. Você vai ver que legal também. Então eu tenho a força. Mas o have não é o verbo ter, André? Pois é. Só que o inglês, para facilitar, ele não fica conjugando o verbo toda hora igual ao português. Se fosse no português, eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tens, eles têm. Fica muito complicado, você tem que conjugar todas as pessoas. Mas no inglês, dá uma facilitada, por quê? Porque não há tantas conjugações, ok? Então have é o verbo ter. Eu tenho a força. Então o He-Man dizia isso e se transformava. Então o have é o verbo ter. Gravou esse verbo? Anotou aí no seu papel, no seu caderninho? Agora vamos para esse famoso chocolate aí, que com certeza você já comeu,
e tem de vários sabores, como você está vendo, que é o Kit Kat. E a propaganda do Kit Kat é a seguinte: have a break, have a Kit Kat. Have a break, break da ideia de tempo. Então, tenha um tempo para você, tire um tempinho para você. E já que você está com um tempinho, coma um Kit Kat. Nada melhor, né, pessoal? Você ter um tempinho ali livre no trabalho, 5 minutinhos e comer um Kit Kat. Have a break, have a Kit Kat. Então tenha um tempo, tenha um Kit Kat. E o fato de você ter um tempinho sugere que você coma um Kit Kat, esse chocolatinho famoso aí. Então, have a break, have a Kit Kat. E olha ali um Kit Kat que não é tão famoso, né? O mais famoso é o ao leite, o tradicional. Mas esse é de qual sabor que você está vendo ali? Pineapple. Pineapple. É um Kit Kat sabor abacaxi. Tem de morango, tem de abacaxi, tem maracujá. No Japão eles têm de chá verde, que é muito comum. Então, pineapple é o abacaxi. Se você se deparar com um chocolatinho desse no mercado, é um pouquinho mais difícil de achar, você vai saber, lógico, você vai ver a figurinha, mas agora você vai saber que pineapple significa abacaxi, ok? Então, o have significa o verbo ter. Fica para você essa anotação que está presente tanto no desenho quanto na propaganda do chocolate. Beleza? Vamos para o próximo, pessoal. Bom, veja só. É muito comum que no português a gente olhe algumas palavras e fale, olha, é a mesma pronúncia essa palavra. Não é verdade? Você olha, é o mesmo jeito de falar essa e essa palavra. É o mesmo jeito quase de escrever. Tem até palavra com grafia igual. Né? Lembra das nossas aulas de português aí? No inglês acontece algo parecido. Então, quando você olha o hook, o K no final, né? Hook, break. Um dos filmes do Hulk, né, e nos quadrinhos também, o pessoal fala The Incredible Hulk. Incredible, incredible. E você escreve incredible, né? Mas o jeito certo de falar é incredible. The Incredible Hulk. Beleza, o incrível Hulk. No desodorante Rexona está escrito invisible, invisível, invisible, invisible. Então a pronúncia é muito parecida dessas duas palavras. E por que invisible? Sabe quando você passa um desodorante ou você está transpirando muito e fica aquela pizza embaixo do braço, né? Ninguém gosta de ficar com essa pizza aí embaixo do braço. Aí o que acontece? Criaram um desodorante que você não fica com essa mancha. Invisível, não vai deixar mancha. Invisible, invisible. Beleza? E aí você vai escolher lá o seu desodorante for men, para homens. Men é homens no plural. Ou for women, para mulheres. Women, mulheres, aí no plural. Então, quando você for pegar o seu próximo Rexona, seu próximo desodorante, você vai ver lá invisible, ou beleza, né? Invisível, não vai deixar mancha. E se você for homem, você vai pegar o de homem. Se você for mulher, você vai pegar o de mulher. Você vai ler for men, for women. Beleza? E na porta do banheiro, qual o recado que tem? Tá muito comum, pessoal, no Brasil, né, e no mundo todo, claro, os recados em inglês. Por quê? Porque várias pessoas de todo mundo visitam vários lugares. E tem que ter o idioma padrão, que é o inglês, que é o idioma mais falado. Então, na porta do banheiro vai estar escrito o quê? Men, banheiro para homem, né, para homens. Ou women, banheiro para mulheres. Então, esses recados em restaurante, em placas de museu, placas aí de parques e rua, como a gente vai ver daqui a pouco,
está cada vez mais comum estar escrito em inglês. Por quê? Muito turista gringo. E aí se vem o americano, vem o inglês, vem o alemão, vem o chinês, vem o coreano, vem o africano, ele vai ler em inglês. Por isso estará escrito em inglês, beleza? Isso aí também é um recado bem básico que você percebe na porta aí do banheiro, ok? Vamos lá e vamos seguir. Bom, seguinte. O que nós temos aí? Uma famosa lanchonete. Você já foi também nessa lanchonete aí. Subway. Subway. E Subway é metrô, com acento circunflexo no O, senão vira metro, ok? Subway é metrô. Então é uma lanchonete que provavelmente surgiu nos metrôs dos Estados Unidos. Pois bem, e ali no joguinho Mortal Kombat, tem dois personagens e eles estão no Subway, eles estão lutando no metrô. É um cenário. Tudo bem? Agora a gente vai falar de uma frase que tem Subway. I go to school by Subway. Que significa o quê? O I é eu, é o pronome. Go é o verbo, que é o verbo ir. Então, eu vou. Go to school, eu vou para a escola. Eu go to school, I go to school. Eu vou para a escola by. By é a maneira, né? De que jeito? De metrô, que é o transporte. Então, I go to school by subway. Eu vou para a escola de metrô. Então, o que nós encaixamos? A palavra subway, que é o metrô, que também é o nome da lanchonete. Nós encaixamos o pronome e o verbo e criamos uma frase em inglês. É tranquilo de entender, não é? Então, como é que você vai juntar, fazer uma frase em inglês? Do mesmo jeito que você faz em português. É o pronome, com o verbo, com o lugar, com a pessoa. Beleza? Então, você descobriu aí mais um verbo novo, se por acaso você não sabia, que é o go. Let's go! Não tem lá o let's go nas músicas, nos filmes? Então, go é o verbo ir, ok? I go to school by subway. School, e aí é escola, tá? Muito comum falarmos aí também school. Beleza, pessoal? Tudo bem? Continuando aqui. Bom, veja só. King and Queen of Pop. Quem é o rei do pop e a rainha do pop? Eu já coloquei a foto ali. Michael Jackson e Madonna, né? Ícones da música mundial, né? Artistas famosíssimos que revolucionaram o mundo da música. Pois bem, então agora sabemos que King é rei e Queen é rainha. Pois bem, a lanchonete utilizou o burger, dando a ideia de hambúrguer, e utilizou o King, Burger King, Burger King, rei do hambúrguer. Lanchonete muito famosa também. E as camas, quando a gente vai comprar, quando a gente vai comprar a cama, a roupa de cama, né, o lençol aí, você tem que ver o tamanho. Então tem ali Queen Bed, é uma cama queen. Então você vai comprar um lençol, uma roupa de cama queen, que é o tamanho de rainha, e o king bed, que é o tamanho de rei. Então você vai comprar uma roupa de cama king size, tamanho de rei, queen size, tamanho de rainha, size da ideia de tamanho. Veja que o rei, então, ele é usado para designar uma pessoa, seja na monarquia ou seja na música, no futebol, porque temos aí o King of Football, King of Soccer, que é o famoso Pelé, nosso Pelé aí. E nós temos o King para usar numa loja, numa lanchonete, num estabelecimento, e nós temos o King para designar também um tamanho. Então tudo que for rei, tudo que for rainha, já dá a ideia do quê? De algo grandioso, de algo que é muito bom, de algo muito famoso. Beleza?
Então, King and the Queen of Pop. Madonna e Michael Jackson. Burger King, rei do hambúrguer. Queen size, na queen bed, né, tamanho de rainha, na cama de rainha. E king bed, king size, tamanho de rei. Beleza? Tudo bem nessa designação também? Vamos continuando. Bom, veja só, eu tenho certeza que todos que estão nessa aula me vendo, inclusive eu, temos algum desses produtos aí, ou já tivemos algum desses produtos dessa marca. Então vamos lá. LG, famosíssima marca. Life is good. Perceba ali, né? Vamos dar uma olhadinha nessa regra gramatical. Life is good. A vida é boa. Life é vida. O is é o verbo ser, estar. Então, is. E good é bom, boa. Life is good. Perceba ali que eu juntei o life is, juntei tudo, tirei a vogal e coloquei o apóstrofo, que é esse sinal gráfico, que é tipo uma virgulinha em cima. Isso é permitido, beleza. No português também tem. Por exemplo, gota d'água, gota de água, gota d'água. Então, o que você vai fazer com o apóstrofo? Você vai comer a vogal, né? No caso aí, comemos a vogal I, coloca-se o apóstrofo e coloca o S. Life is good, correto? Life is good, life is good, correto também. Lembre-se que os americanos, assim como nós também, falam rápido. Né? Ninguém vai falar a vida é boa. A vida é boa, a vida é boa. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, qualquer lugar também que fale inglês, como é que eles vão falar? Life is good, life is good. Então também eles vão falar rápido. Para isso, o principal é você treinar o seu ouvido, para você escutar bem, ok? Então, sabemos aí que a vida é boa, segundo essa marca muito famosa. Chevrolet, find new roads. Você já viu a propaganda na TV. Chevrolet, find new roads. Find é um verbo. Encontrar. New é novo. Muito usado também para notícia, né? Globo News, Record News, Band News, CNN News, Jovem Pan News. Então o new é novo. Road, da ideia de estrada. Então, find new roads, Chevrolet. Encontrando novos caminhos, novas estradas. Por quê? Porque é um carro muito famoso, um carro muito vendido no mundo todo. Então, qual é a propaganda da empresa? Que com esse carro você encontrará novos caminhos, novas estradas, andará muito bem, ok? Essa é a ideia dessa marca, dessa propaganda. Então, a propaganda ela vai querer mexer com uma emoção sua, dizendo que a vida é boa, que você deve consumir o produto dela, que você vai ganhar tempo consumindo o produto dela e que você vai ter mais qualidade de vida consumindo o produto dela. Então, a mesma coisa aí no carro da Chevrolet, beleza? Vamos ali agora? Philips, let's make things better. Let's, vamos, make, da ideia de fazer. Things, da ideia de coisas. E better, melhores. Vamos fazer coisas melhores? Vamos fazer melhores coisas? Vamos fazer produtos que sejam melhores? Então essa é a ideia dessa marca, que também é mundialmente famosa, muito antiga. Então, let's make things better. O TH no inglês, pessoal, é um som que a gente não faz aqui no Brasil. É um som deles lá, né? Você vai pôr a língua no meio dos dentes, things, things. Como se fosse quase um F, quase o sonoro de um F. Things. Então é muito difícil da gente reproduzir esse som aqui, por quê? Porque nós não temos esse som. A gente não está acostumado desde criancinha a fazer esse som, ok? Mas eles lá sim.
Então, vamos fazer coisas melhores. Ok? Let's. Perceba o apóstrofo de novo com o verbo is, tá? O verbo ser estar. Panasonic, Ideas for Life. Ideas for Life. Esse, pela lógica, vai ficar muito fácil, muito tranquilo de traduzir. O life, você já sabe o que é vida. Ideas, ideias para a vida. Panasonic, Ideas for Life. Recomendo a você que, depois dessa aula, vá no YouTube, né, depois de dar o joinha aí na minha aula, compartilhar minha aula, e ponha essa propaganda para você escutar, para você treinar o seu ouvido. Ponha essa propaganda no YouTube. E aí você vai ver como é que os caras soletram, falam, e aí você vai treinar um pouco mais seu ouvido, ok? Beleza? Anotou aí as 4 propagandas? Bom, esses eletrodomésticos, certeza que você tem aí na sua casa. Vamos ver a mensagem que tem neles, e aí depois você vai ver também, e vamos ver qual o significado, tá bom? Bom, na sua geladeira, e eu acredito que ela seja nova, tá? Tá escrito o seguinte: frost free, frost free. O que significa isso? Free, da ideia de livre, tá? Free, free. E frost, frost, da ideia de gelo. Livre de gelo. O que significa isso? Quem é dos anos 80 aí para baixo, ou dos anos 80 aí como eu, lembra que no freezer e na geladeira ficava, né, inclusive dos sorvetes que a gente ia comprar no supermercado, ficavam umas camadas de gelo no freezer e na geladeira, né? Gelava. Isso aí ele gelava mesmo, bastante. Mas ficavam umas camadas de gelo. E essas camadas de gelo, vira e mexe, a gente ia com a espátula, né, e raspava para sair todo aquele gelo. Ok? Essas geladeiras da atualidade, o que acontece? Elas estão livres desse gelo. Você pode perceber que elas não formam mais esse gelo. Então houve uma evolução nos eletrodomésticos e agora essas geladeiras estão livres do gelo. Então você vai abrir o seu freezer, não tem mais que ir com a espátula, com a faquinha lá, tirar aquela camada de gelo, porque agora está livre do gelo. É uma tecnologia. E está escrito em inglês. Então é muito comum você chegar na loja e falar, ó, essa aí é frost free. Né? Hoje praticamente quase todas são, tá? É difícil ter uma geladeira nova que ainda forme aquelas camadas de gelo. Beleza? Saindo da geladeira, você vai na sua máquina de lavar. E na sua máquina de lavar está escrito esse recado aí que você está vendo no slide. Safety glass. Safety, da ideia de segurança. Ok? Safety car na Fórmula 1, carro de segurança. Safety, da ideia de segurança, ok? Glass, da ideia de vidro. Beleza? Glass, vidro. Bom, por que vidro de segurança? Bom, esse vidro da máquina de lavar, ele é um vidro temperado, ok? Vai estar escrito provavelmente, pode ser que esteja escrito safety glass, pode ser que esteja escrito vidro temperado. É um vidro de segurança, beleza? Então a máquina de lavar nossa, ela tem esse vidro de segurança, com o sensor, né? Se abre ali e tal. Então, safety glass, vidro de segurança, ok? E no seu ar-condicionado, depois você vai ver aí também, está escrito jet dry. Jet, da ideia de jato. E dry, da ideia de seco. Jato seco. Então você pode pegar o controlinho do seu ar, você mexe na temperatura, né? Ah, tal, quero aqui 16, 18, 20 graus, 22. Ah, mas agora eu quero só o vento. Pode ser que esteja escrito aí wind. Wind significa vento. Ah, eu quero só o jato seco. E aí você põe no jet dry. É um dos comandos do ar-condicionado. E vem em inglês. Então as mensagens nos nossos eletrodomésticos, fique atento a partir de agora,
vem em inglês. Então as mensagens do nosso computador, da nossa geladeira, né, do nosso celular, muitos vêm em inglês. Beleza? Ok? Vamos lá, caminhar para o próximo aqui. Veja só, mais alguns produtos de supermercado. Esse achocolatado aí, que é dos anos 80 e voltou agora com força total, Brown Cow, vaca marrom. E qual é o animal que tem na estampa desse achocolatado líquido aí? Muito bom, por sinal. Uma vaca marrom. Brown Cow. Então, brown é marrom e cow é vaca. Beleza? Brown. E tem aí, né, Brown como sobrenome também, né? Chris Brown, ok? James Brown, beleza? Aqui no Brasil também, né? O Mano Brown. Então, Brown dá ideia de marrom, ok? Depois, você está vendo um Orange Juice. Muito comum no supermercado você comprar um Orange Juice, suco de laranja. Então, você bateu o olho ali e falou, bom, Orange, tem empresa, né, com esse nome. Orange, laranja. Juice, suco. Então pode ser que você encontre um pineapple juice, suco de abacaxi? Pode. Pode ser que você encontre um apple juice? Pode, suco de maçã. Beleza? E já do lado que eu coloquei, uma das maiores personalidades do mundo aí, uma das marcas, se não a marca mais valiosa do mundo, que você conhece, você deve ter algum produto aí dessa marca. Apple. Apple. Então, maçã. E bateu o olho, viu a maçã. E green apple, maçã verde. Ok? Apple, maçã. Beleza? Já embaixo, você está vendo aí um chocolatinho. E esse chocolatinho aí, ele está livre. Ele não tem sugar. Ele não tem açúcar. Beleza? Então você vai comer esse chocolatinho aí, então você vai ver o recado, né, que ele não tem açúcar. 0% sugar. 0% de açúcar, não tem açúcar. Ok? E do lado, strong coffee. Strong coffee. Strong, o que você acha que é? O que o café ali está fazendo, né? Aquele sinal de força. Café forte. Coffee, coffee, strong coffee, café forte. E aí, lógico, né? A ilustração mostra o quê? Um café mostrando a força, mas nós sabemos também que o café forte é quando você bebe e o gosto dele está forte, beleza? Essa é a ideia. Ok? Anotou aí? Seguimos. Bom, veja só. Você vai comer uma batata aí e essa marca patrocina um importante campeonato de futebol que você deve assistir, deve curtir como eu. E a batata Lay's com esse sabor. E qual é o sabor que você está vendo aí? Barbecue, barbecue, churrasco. Batata Lay's aí, sabor churrasco. Então o que significa barbecue? Churrasco. Você não come lá uma costelinha, uma comida com molho barbecue? Molho churrasco, molho de churrasco, ok? E já que você vai comer uma batata dessa, você vai assistir um joguinho, nada melhor do que ver o craque De Bruyne, né, o grande craque aí do Manchester City, batendo um corner kick. Corner kick. Corner da ideia de lado, kick da ideia de chute. Chute de lado. E o jogador dá um chute de lado em que momento? No escanteio. Então, corner kick, corner kick. Chute de lado, que é o famoso escanteio. Beleza? Às vezes, pessoal, também, aproveitando aí o corner, a pessoa fala, essa pessoa está no meu corner. Do tipo, ela está do meu lado, ela está me apoiando. Ok? Tem várias músicas aí que, né, séries, filmes que falam isso.
Seguimos. Olha essa curiosidade que legal, pessoal. É muito comum que você vá numa lanchonete e peça uma Coca-Cola, Coke. Enjoy, aprecie uma Coca-Cola. Ou você peça uma Pepsi Black. A Black, né? Black é preto. Então uma Pepsi um pouquinho mais escura e não tem açúcar também. Beleza? Quem faz a propaganda, inclusive, é o nosso craque aí, Vinícius Júnior, né? Toma essa, né? Bom, tomou um refri, você fala, bom, vou pedir um lanchinho. Percebeu que todos os lanches têm o quê? Queijo. E como é queijo em inglês? Cheese. Cheese. Aquele som do Z, né, pessoal? Cheese. Cheese. E aí você fala, me vê um cheese egg. Egg é ovo. Esse cheese foi jogado para nós aqui no Brasil e ele se transformou no X. O cheese do queijo se transformou no X. Então é muito comum você ir na lanchonete, vê um X salada, vê um X egg, vê um X tudo, vê um X bacon, vê um X carne. O X, na verdade, significa queijo. Então todo lanche que você pede, X salada, X tudo, X bacon, tem o quê? Queijo. Todos vão ter. Esse X foi traduzido para nós aqui, foi adaptado como o X. Mas nós sabemos agora que X é queijo. Então, X, egg, queijo com ovo. E a carne também, né? Ou bacon, ou frango. Okay? Então fica essa curiosidade do lanche, que para nós aqui foi adaptado como X, mas que na verdade é X. E você deve comer também alguma coisa com cream cheese, creme de queijo. Beleza? É muito comum também, tá muito na moda comer alguma coisa com cream cheese. Seguimos, pessoal, vamos lá. Bom, vamos ver agora um pedacinho de um filme que é muito legal, muito bacana, muitos aí já assistiram. E nesse filme estão juntos 3 super-heróis: Super-Homem, Mulher Maravilha e Batman. Bom, nesse filme Batman vs Superman, os dois estão brigando ali e tal, enquanto isso o Lex Luthor está criando um monstro, que é o Apocalipse. É Apocalipse dando a ideia aí de fim do mundo, segundo o livro da Bíblia. Quando ele cria esse monstro, os 3 super-heróis que estavam ali em conflito resolvem se juntar para derrotar esse monstro e o Lex Luthor. E o Super-Homem e o Batman, que antes estavam brigando, agora estão juntos. E aí chega a Mulher Maravilha. E aí tá os 3 juntos. Quando a Mulher Maravilha toma a frente para enfrentar esse monstro aí que é o Apocalipse, o Super-Homem e o Batman, que estão confusos, falam, caramba, de onde ela veio, né? De onde ela surgiu? De onde veio essa super-heroína aí, que é a Mulher Maravilha? E o Super-Homem pergunta pro Batman o seguinte: Is she with you? Ela tá com você? E o Batman fala: pensei que ela tava com você. Do tipo, os dois estão confusos porque a Mulher Maravilha apareceu do nada. Então o Super-Homem pergunta: Is she with you? Ela tá com você, né, Batman? Você que trouxe ela? E o Batman fala: eu pensei que você que tinha trazido. Eu pensei que ela estivesse com você. Vamos lá na regra gramatical. Pegue o seu caderninho aí para você anotar. O she é o pronome e o is é o verbo. Quando aparece o pronome primeiro e o verbo depois, como eu coloquei na primeira frase, she is with you. Ela está com você, é uma afirmação. Pronome primeiro, verbo depois, afirmação. Quando você inverte e coloca o verbo primeiro e o pronome depois, aí é uma pergunta. Automaticamente é uma pergunta. Is she with you? Ela está com você? É uma pergunta. Diferente do português, que se você não pontuar, você não vai saber. Se eu escrever agora, ela está com você, se eu não pontuar com exclamação, ponto final ou interrogação, você não sabe o que eu estou falando. Mas no inglês,
Você vai bater o olho e vai falar, opa, peraí. Pronome primeiro, verbo depois, afirmação. Verbo primeiro, pronome depois, interrogação. Ficou claro? Beleza? Qualquer coisa, volta depois desse vídeo para você sacar essa regra gramatical que é muito importante, tá bom? E assista o filme para você treinar o seu ouvido. Um baita de um filme aí, muito bacana também. Seguimos. Olha só, né? Que lugar é esse aí, né, professor André? Você está acostumado a passar aí? Bom, eu passo aí pelo menos umas 2, 3, 4 vezes por semana, a pé ou de carro. Rua do Porto em Piracicaba. Por que eu puxei o R? Porque é muito comum o pessoal de Piracicaba puxar o R. Isso vai te ajudar no inglês. A historinha é a seguinte, né? Rapidamente é para você sacar. Pessoas da América, dos Estados Unidos, vieram para Piracicaba, povoaram Piracicaba e trouxeram consigo o seu sotaque. Então, se você pegar um sotaque do americano, como é que ele vai falar? What are you? Are you? Ele puxa o R, normal, diferente do inglês, tá? O inglês ele vai falar What are you? Já o americano vai falar Harry Potter. E o inglês vai falar Harry Potter. Então, há uma diferença de sotaques igual tem no Brasil. Sotaque nordestino, sotaque gaúcho, sotaque paulista, sotaque carioca, enfim. E aí, eu coloquei venha para Piracicaba, né? Puxando o nosso R aí. E a Rua do Porto, que é uma rua muito famosa, recomendo, né? Turisticamente, na gastronomia, para você fazer o seu lazer, tomar uma água de coco, uma garapa, uma pamonha, comer um peixinho. Eles perceberam que está tendo muito movimento de gringos, colocaram o quê? Os recados em inglês. Então vamos lá, né? Parque da Rua do Porto. Port Street Park. Parque da Rua do Porto. Port Street Park. Port dando a ideia de porto, street dando a ideia de rua e park dando a ideia de parque. Beleza? Também dá a ideia de estacionamento, ok? Casarão do Turismo, Centro de Atendimento ao Turista, Tourist Center. Centro do Turista, Centro de Atendimento ao Turista. Você é um turista, você quer, opa, onde eu pego informação aqui, tal, onde eu vou, onde eu ando, tal. Tá aí. E aí tem passarela estaiada, footbridge. Bridge, dá a ideia de ponte, pessoal. Né? Ponte pode ser estaiada, pode ser reta, pode ser de madeira, pode ser de cimento. Na Rua do Porto você vai ter duas pontes. Uma de madeira, chamada Ponte Pêncil, e mais para frente vai ter uma ponte chamada Ponte Estaiada. As duas são muito legais de você passar. E mais para frente vai ter a ponte de carros mesmo, tá? Então, footbridge, da ideia de ponte. E Casa do Povoador, Settler House. Então, Casa do Povoador. Quando você estiver em Piracicaba, se você vier visitar, dê uma olhada nas placas. Tire foto do lado da placa, aproveite o seu turismo e lembre dessa aula que, olha, o professor André falou, bem o que ele falou mesmo, que vai estar o recado em inglês. Ok? Bom, continuamos. Aqui, pessoal, vamos traduzir? Vamos lá. Essa questão é muito comum cair nas provas, inclusive na sua, da ideia da reciclagem. Então, na primeira foto, o que você está vendo? Reuse, reduce, recycle, reutilize, reduza o consumo, recicle. Assim você vai salvar o meio ambiente. Então, qual é a ideia? Save the world. Você está vendo aí, né? Uma mão com um globo, né? Com o planeta Terra. Salve o mundo, salve o planeta. Depende de você salvar o planeta. De que jeito isso? Reutilizando as coisas, reduzindo o consumo, reciclando. Reuse, reduce, recycle. Então faça isso para ajudar o meio ambiente e te ajudar também, né? Economizar uma grana, reutilizar algum produto, reciclar, gerar empregos, gerar mais energia verde, energia limpa e por aí vai.
E lá embaixo, uma placa, né, do Greenpeace, né? Green é verde, né? Lembra da Green Apple? Peace é paz. Paz verde, paz no meio ambiente. Então tem uma empresa, né, uma ONG, né, não governamental, que vai falar do meio ambiente, que vai lutar pelo meio ambiente, que é tão necessário nos dias de hoje. E eles estão com um recado ali. Vamos traduzir esse recado? The world is changing. You are not. O mundo está mudando. Você não. Do tipo, você precisa mudar suas atitudes para mudar o mundo. E aí, vamos lá traduzir bem pausadamente? The world, o mundo, is changing. Change, da ideia de mudança. O mundo está mudando. You are not. Você não. Está afirmando. Por quê? Pronome primeiro, verbo depois. You are not. Então, o mundo está mudando, você não. Ok? Que fique esse recado para ti. Bom, espero que você tenha gostado. Dá o seu joinha aí no YouTube. Segue a gente nas redes sociais. Venha para a aula presencial. Aproveite os seus estudos. Faça suas anotações. A aula está gravada. Quero agradecer você. Bye, bye. Muito obrigado e até a próxima.